Olá, estamos aqui hoje com mais um MD Talks e temos a presença ilustre de uma pessoa que está revolucionando aí com muitos assuntos bem polêmicos e hoje eu trouxe ele aqui para me contar como é que foi toda essa mudança, tudo isso que está acontecendo na vida dele. Obrigada, E Pierre! aí, meu Deus, que honra! Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai ser poderosa e vai causar muita transformação. Com certeza, é para isso que a gente está aqui, para É a gente isso. levar informação e transformar outras vidas através da nossa mensagem. E a sua mensagem é poderosa, polêmica, mas poderosa. Faz parte do processo, né? Exatamente. Pierre, me conta um pouquinho de quem que é o Pierre. Tá bom, ó, o Pierre é um menino do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade de 14 mil habitantes, e desde lá já era um pouco inconformado com aquilo ali. Nunca aceitei aquela realidade de interior, de vida pequena, e um garoto que aos 8 anos de idade teve a primeira experiência com Deus. Eu iniciei minha experiência com Deus aos 8 Uau. anos de idade, e foi onde também começou meu processo com a homossexualidade. Se eu já posso abrir aqui, o tema é esse, o assunto é esse. E aí eu comecei a tentar entender o que que era isso, como que funcionava. Não fui criado pelo meu pai. Aos 1 ano de idade ele abandonou a gente. Então eu fui criado só com a minha mãe e com meu irmão. E aí foi indo nesse processo todo, e tentando entender, até que com 17 anos, cansado de buscar resposta, eu me entreguei para essa prática. E aí eu comecei a usar roupa de mulher, comecei a usar maquiagem, comecei a deixar cabelo grande, e por aí foi, até que com 18 anos de idade eu tive a oportunidade de me mudar para a capital do Rio de Janeiro. E aí, indo para a capital, eu falei que eu só iria para lá se eu pudesse me formar em artes cênicas, que era a profissão dos meus sonhos. Ser ator, estar na televisão. E aí eu me formei, eu consegui também viver essa experiência, tive várias experiências na Globo, na Record, cinema nacional, fui para muitos lugares incríveis no Rio de Janeiro e nesse tempo também de reconstrução, de construção artística, eu comecei a me reconstruir com Deus. Então, eu retornei para os caminhos do Senhor em 2018 e fui indo até que chegou a oportunidade de me mudar para São Paulo. E aí fui para São Paulo, comecei a trabalhar com os grandes plays que a gente conhece hoje, e isso também me trouxe para os Estados Unidos e é por isso que eu tô aqui. Então, assim, o Pierre é um menino do interior do Rio de Janeiro com muito sonho, com muitas vontades de viver, com muita coragem também de romper aquilo que as pessoas acham que é difícil, que também é difícil para mim, mas eu tô buscando romper cada vez mais e que busca cada vez mais também entender a sua identidade e o seu propósito. E é isso que tem me trago para os lugares que hoje eu estou. É sobre decisão. Porque se a gente for viver pelas condições de onde a gente vivia, de quem a gente era, a gente não consegue Não. alcançar os objetivos. Eu tenho agora uma frase, que eu tô escutando uns áudios americanos que ele fala assim, ó, o leão é rei da selva. Por que ele é o rei da selva? Porque ele tem fome, ele nunca está saciado. Uhum. Então, o que diferencia uma pessoa que tem sucesso das que não tem? Exatamente do que você fez. Sair daquela mesmice, não se conformar daquela situação que você vivia para romper. Então, muitas pessoas falam, é sorte. Nossa. Não é sorte, é a decisão de viver É. uma vida diferente, né, E as Pierre? decisões, elas nem sempre vão ser fáceis, né, Tati? Decisão, ela é difícil. É por isso que Romper a é gente. difícil. Total, e é por isso que a gente compara a decisão com aquela coisa de, cara, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será. Não, você não tem que pensar nisso, porque se você parar para pensar nisso, você acaba não indo, porque a gente tem muitas coisas na nossa vida que acabam nos impedindo de ir pro próximo passo se a gente ficar olhando para aquilo ali. É. Então a gente precisa tirar as barreiras, tirar os pensamentos e olhar para a decisão. Não, eu quero viver isso daqui independente. Toda vez que eu falo de decisão, eu lembro muito de Moisés na Bíblia, porque Deus ele fala assim para Moisés: olha, você precisa ir pro outro lado. E aí, quando ele tá indo pro outro lado, ele bate de frente com o mar. E aí, você imagina Moisés com um exército gigante vindo atrás dele e ele tá com o mar na frente dele. Tipo, cara, o que que eu faço agora? E aí, Deus fala: bate, que ele vai se abrir. Aí, você imagina se Moisés ele quer entender, ele quer pensar, ele quer questionar, ele quer perguntar, ele quer não sei o quê. O Uau, tempo ia ficar passando, o exército ia chegar e eles iam morrer. verdade. Quando Deus fala abre, ele só vai. Então, às vezes, é isso que a gente tem que fazer. Deus falou, vai. Ah, mas como que vai ser? Não, não Não tenta importa. entender, vai. Que no final o mar vai se abrir e você vai chegar do outro lado. É sobre a decisão. E calar as vozes.
Porque a gente tem que começar a entender quais são as vozes que a gente está escutando. É a voz do diabo? É a voz do nosso pensamento? São as vozes das pessoas? É a voz de Deus? Quais são as vozes que você está escutando? Se eu fosse pensar nas vozes que ficaram falando para mim que eu não era uma mulher de impacto, Sim. ou que eu não iria conseguir ficar aqui nos Estados Unidos mais de 3 meses, eu não seria cidadã americana, eu não teria o meu movimento Mulheres de Impacto, que só está crescendo e só está Sim. evoluindo. Mas o que eu fiz? Eu calei as vozes e eu escutei a voz de Deus na minha vida. Então, aprendam a calar as vozes, porque as vozes te deixam confuso. Agora, quando você aprende a saber, a identificar se é a voz de Deus ou não, e aprender a escutar as pessoas que têm resultado. Exato. Quem está falando com você? Exato. Olha os resultados dessa pessoa. Uau. Porque se não tiver resultado, Não faz sentido entra por nenhum. aqui e sai por aqui. Não faz sentido nenhum. E eu amo um desafio. Você também, Pierre? Nossa, eu amo um desafio. Eu sou movido por desafio. Inclusive, eu vou até falar isso aqui que é muito interessante. Uma das pessoas que disse pra Tati assim que ela não era uma mulher de impacto, disse pra mim recentemente Uau, que vamos lá. vamos lá. Sabia! Polêmico. Vamos! Quando eu, né, fiz esse desafio aqui do cabelo e tal, a pessoa falou que não esperava isso de mim. Tipo, eu achei que você não ia fazer, que você não ia dar conta. E, na verdade, as pessoas, elas nem sabem quem nós somos, não entendem nada sobre a gente e querem achar ainda alguma coisa sobre nós. Exatamente. Então, cara, não tem que ter o pensamento de pessoas que não têm resultado. Exato. Entendeu? Qual é o seu resultado? O que você está construindo? Porque o Senhor me mandou para uma direção. Se você já foi para essa direção e entende essa direção, eu posso te ouvir. Mas agora, se não, não faz sentido. E aí, enquanto você falava das vozes, né, um questionamento que o Espírito Santo me trouxe é que muitas pessoas têm a dificuldade de identificar como ouvir a voz de Deus, né? Eu acho que esse é um questionamento que muitas pessoas têm. A voz de Deus é aquela voz que está dentro de você. É aquela voz que está dentro da gente. É uma voz que você não sabe nem explicar de onde que está vindo. E muitas das vezes você não tem nem explicação. Porque a voz de Deus, ela é totalmente contrária à lógica humana. Então, se na lógica humana esse microfone ele tá reto, na voz de Deus ele tá pro outro lado. E eu preciso acreditar que é ele que está falando comigo e que isso vai acontecer. Porque a Bíblia fala que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer pro monte, vai pra lá e ele vai. Se eu dizer vai pra cá, ele vem. Então, qual é a voz de Deus? Pierre, como ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, ela tá dentro de você. É aquela voz silenciosa que você quase não dá atenção pra ela, mas se você der, é ela que vai te levar pro outro lado. Então, a gente precisa ouvir essa voz. Porque é muito mais fácil, Tati, eu ouvir a voz das pessoas, a voz das pessoas que estão aqui nas redes sociais, a voz de tantas outras coisas, mas eu não ouço aquela voz interna que tá dentro de mim. E é só ela que me leva pro lugar que eu Aí tenho sabe o que que ir. acontece? As pessoas começam a enterrar os sonhos e viver os sonhos dos outros. Eu falo quantas Meu pessoas Deus. naquele cemitério foram enterradas junto com os sonhos delas por medo, crença, Nossa. falta de decisão, falta de conhecimento, porque vamos entrar agora nessa parte polêmica. Como que, falando do autoconhecimento, qual foi o ponto que você viu que você tinha que sair da homossexualidade? Uhum. O que te levou a isso? A homossexualidade é uma mentira, assim, é um engano, e eu tenho hoje ódio de Satanás por ele confundir ainda mais a vida das pessoas. Eu já fui totalmente confundido por ele, enganado por ele e desacreditado por tantas pessoas por causa dele. Porque eu comecei a achar que eu tinha que ser uma menina, que eu tinha que gostar de homem e que esse era o certo. Só que quando eu comecei a pesquisar em Deus, porque eu falava, cara, as pessoas falam que isso é pecado. Deus fala que isso é errado. Por que que é errado? Por que que é pecado? E eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a ir atrás de Deus para encontrar isso, eu percebi o tanto que isso era uma mentira mesmo de Satanás na vida das pessoas. Tati, Satanás, ele é tão do mal mesmo, assim, ele quer tanto distorcer nossa identidade que ele faz um homem que nasceu homem virar uma mulher e acreditar que é uma mulher que foi feito daquele jeito e que Deus ama assim. Cara, isso não é real, isso é uma mentira, isso é uma distorção de identidade. Então, quando que eu entendi que eu tinha que mudar? Quando eu encontrei a verdade, porque a verdade, ela liberta, é isso que a palavra fala, conhecereis a verdade e seja liberto. Então, não tem como você encontrar a verdade e continuar aprisionado. Se eu encontrasse a verdade e decidisse ainda continuar naquele lugar dizendo que Deus me ama e que eu sou assim, que eu nasci assim, eu ia pra sempre viver uma mentira. Então,
o que eu tenho pra dizer até pros próprios homossexuais é que eu sei que é difícil estar nesse lugar. É muito difícil você não ter tido uma criação paterna, é muito difícil você ter sido abusado na infância, é muito difícil você não ter tido apoio pra se tornar o homem que você deveria se tornar ou a mulher que você deveria se tornar. Só que Deus, ele fala, por mais que seu pai ou sua mãe ou qualquer pessoa te abandone, eu jamais te abandonarei. Então, ele pode te restaurar na sua identidade. Ele pode te mostrar quem você nasceu pra ser. E você nasceu para ser homem e mulher de Deus. Você nasceu para ser homem e mulher, imagem e semelhança dele. Qualquer coisa que fuja desse lugar, você não tá vivendo aquilo que você foi chamado para viver. Então, eu comecei a ter ódio de estar nesse lugar. E eu tenho ódio até A hoje. ira, né? Tem A que ira. haver essa ira, né? Tem Pra que haver. você romper aquilo Tem. que tá ali te segurando. Tem que haver demais, porque senão você começa a lidar com o normal. Eu já cheguei, depois de cristão, isso assim, há 2, 3 anos atrás, eu cheguei a ter uma concepção de pensamento que eu acreditava que eu poderia continuar do jeito que eu era, estando com Deus. Tipo assim, não, tudo bem, entendi que Deus abomina, entendi que eu não posso ficar com homens, entendi tudo isso, mas então eu continuo do jeito que eu sou e continuo fazendo as coisas pra Deus. Eu não mudo meu jeito, não mudo meu comportamento, não mudo nada. Que é exatamente no lugar que hoje eu estou e é por isso que eu fiz isso. Que é o local de trazer pra fora tudo aquilo que tá dentro. Porque se dentro você já entendeu que não pode, que não deve, que não é, então quando que isso vai vir pra fora? Porque não adianta nada você ter vários pensamentos internos de mudança e não externalizar isso. O fora reflete aquilo que está dentro. Exato. Então eu preciso também estar nesse lugar. Só que isso é um processo. Eu já tive o processo de mudar fora sem mudar dentro, de Não mudar funciona. dentro sem mudar fora, É. e agora eu tô no processo de complementar. Uhum. E sabe qual é a visão que eu tenho? Pra deixar você falar também, é de uma criança. Eu me vejo muito no lugar de uma criança que não teve direcionamento para ser quem ela deveria ser. Uhum. E é como se Deus estivesse a cada momento me falando: filho, agora você vai falar assim. Filho, agora você vai se comportar assim. Filho, agora você vai para tal direção. Porque se eu não tive um pai que me deu essa direção, uma mãe que me ensinou tudo que ela pôde me ensinar e talvez não tenha sido o suficiente, e muitas outras coisas que me formaram no meio do caminho, agora é a hora de ser formado por quem sabe formar, que é ele. Então esse é o local. Entendeu o seu erro? Entendeu o seu pecado? Entendeu um lugar que você não tem que estar mais? Tira as vozes que você falou agora há pouco e ouve a voz dele e seja formado por ele. E é como criança mesmo. Você vai viver esse processo como uma criança. Você vai aprender a falar, você vai aprender a se mover, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender a chegar onde você tem que chegar. E aí quando você vê, você é um adulto andando, correndo, casado, com família, com vida, com trabalho, com tudo acontecendo, porque você viveu essa formação de acordo com a vontade de Deus. É porque muitas pessoas elas não sabem qual é a real identidade. Perde a identidade. Aí que eu falo a importância dos pais instalarem a identidade nos seus filhos desde pequeno. Porque foi o que não aconteceu com você. Querendo ou não, sua mãe, coitada, ela ficou, criou sozinha. Nem ela sabia o que ela estava fazendo. Então foi assim, ela deu o melhor que ela tinha. Mas hoje a gente tem tantas ferramentas de fazer curso para criação de filhos, tem livro para criação de filhos. Nós temos que criar essa identidade nos nossos filhos. O homem tem que mostrar pro menino, pro filho, como que ele deve tratar uma mulher, como que ele deve agir como homem. A mulher tem que ensinar a sua filha como ela deve agir. O pai tem que tratar a filha com muito amor, com muito carinho, entregar flores e fazer tudo assim, ó, deixar o nível dela de amor lá em cima, porque quando ela sair de casa, ela não vai escolher qualquer coisa. Porque isso tudo influencia. Eu fui mãe aos 15 anos. Eu não tive esse afeto, esse amor do meu pai. Porque ele não teve também dos pais dele. E hoje eu entendo por que eu fui mãe aos 15 anos. Então, se você não quer que os seus filhos tenham experiências ruins, crie e afirme e reafirme a identidade deles. Para de falar que seu filho é burro, que seu filho é lerdo, que seu filho... Comparar seu filho com o filho dos outros. Isso tudo destrói a identidade. A autoimagem fica destruída. Aí a gente não é seguro, a gente fica querendo agradar todo mundo, falando sim pra tudo, enquanto a gente queria falar não. Então, isso tudo é uma loucura, envolve muita coisa. E aí, Pierre, me conta, o Pierre, ele não tinha a cabeça raspada. Até 3 dias atrás. Me conta como é que foi, o que aconteceu, você estava no IP,
que é o método IP do Pablo Marçal, que o Nésio está dando aqui nos Estados Unidos. E aí houve uma hora do desbloqueio, né? Que Foi. sempre tem essa tão esperada hora do desbloqueio. Conta pra gente como é E que é tão foi esperada todo a esse hora. rolê. E é tão esperada a hora Curiosa. que a gente corre, né? É, A hora eu quero ai. estar longe desse lugar. Cara, na verdade, foi muito doido que de sábado pra domingo eu fui pra casa, né? E eu tava na casa com uma galera bem, assim, específica da gente, da equipe, né? E a gente tava numa conversa à noite. E aí nessa conversa a gente ficou conversando, e teve uma hora que a conversa direcionou toda pra mim. E é tão normal isso acontecer, tá? É tão louco que eu tô nos lugares e do nada todo mundo tá falando ali alguma coisa direcionada pra mim. Eu fico, meu Deus do É céu. porque esse assunto é um assunto. E ninguém fala. Ninguém fala e as pessoas querem E as pessoas entender. querem Porque entender. como eu era gay, agora eu não sou mais, e agora não. Exato. E a Ai, cabeça? olha, eu lembro que quando o Senhor começou a me direcionar pra falar sobre esse assunto, eu também falava assim, Senhor, como que eu vou falar de homossexualidade? Como que eu vou falar dos gays? Como que eu vou falar, tipo, disso? E o Senhor falava, cara, essa é a sua história. Essa é a sua vivência. Você só vai falar daquilo que você viveu. E aí não tem como te questionar, não tem como perguntar, não tem como fazer nada, porque é você. Uhum. Então eu tava lá na roda com as pessoas, a gente tava tudo conversando, e aí uma das pessoas virou pra mim e falou assim, você não quer mudar? Você não quer mudar? Confronto. Porque se você quisesse mudar, você já tinha feito tal coisa, você já tinha feito isso daqui, você já tinha tal coisa. Eu falei, não, mas como que eu não quero mudar? Olha tudo que eu já construí até aqui, olha tudo que eu tô vivendo, eu já tenho até um livro falando sobre isso, como que eu não quero mudar? E aí a pessoa falou assim, não, você não quer mudar. Você tem vontade. A pessoa ainda falou assim, você tem vontade, mas querer você não quer, porque ter vontade é uma coisa, agora querer você vai e faz. Aí a pessoa ficou e começou aí aquele confronto, cara, e eu comecei a ficar tão mal, assim, internamente, mas feliz. Porque eu amo receber confronto e eu amo receber direção que traz mudança. Uhum. Então, se você quer, vou falar, ganhar tempo comigo, me fala o que eu tenho que fazer que vai me causar mudança. Porque aí você vai falar comigo a hora que você quiser que eu vou querer fazer aquilo ali. E aí eu comecei a ficar meio que internalizando aquilo, tipo, cara, como assim? Eu não quero, mas talvez eu realmente não queira, porque se eu quisesse eu já tava fazendo mesmo, porque se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço é porque eu não quero. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, eu te vejo como um gorila. Muito engraçado isso. Eu te vejo como um gorila. E o gorila, ele não tem cabelo, o gorila, ele é forte, o gorila, ele não liga pra nada. E aí quando você se tornar um gorila, aí você vai ter autoridade pra falar do que você tá falando. Que aí os gays, os homossexuais, as pessoas vão olhar pra você e vão falar, cara, eu quero saber o que esse menino fez. Que como assim? Ele tinha cabelo grande, usava maquiagem, era uma menina. Tati, as pessoas me chamavam de amiga já. As pessoas falavam, oi amiga, e aí menina? Porque eu já gostava de ter esse adjetivo de mulher. Uhum. Como que agora ele tá forte, tá desse jeito e tem uma voz grossa e tá casado? Não, eu quero saber o que ele fez. E aí foi quando pela primeira vez na minha vida estar nesse lugar começou a fazer sentido, porque até então não fazia. Uhum. Eu achava que sim, eu poderia estar do jeito que eu acho que deveria ser, porque na minha mentalidade, no meu intelectual e na minha comunicação, eu já passo o que Deus quer que eu passe, tá tudo bem. Só que Deus não é assim. Com Deus ele quer o combo completo, ele quer o contexto geral. E aí a pessoa falou assim: então você vai raspar a cabeça. É a primeira coisa que você vai fazer. Eu falei, não, meu cabelo, como assim? Eu já tive cabelo cacheado grande, cabelo liso grande, cabelo curto grande, mas eu nunca tinha raspado a cabeça. Aí a pessoa falou, não, você vai raspar a cabeça. Eu falei, mas por que não, 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 não? Aí eu comecei a ficar naquele conflito interno, meu Deus, não, 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 mas eu sabia que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali. E aí tá, fui dormir, dormi não dormindo, né? Porque como que você dorme? Cabeça Não tem mil. como, não tem como você dormir. Acordei no dia seguinte, sei lá, 6 horas da manhã e fui pro método IP. Cara, olha que louco. Quando eu fui dormir, eu pedi pro chat GPT me dar uma imagem. Eu vou até te mostrar, cara. Pra me dar uma imagem de um cara careca e forte no perfil do que eu queria. E o chat me deu ainda a imagem de um olho assim, tipo, de fogo, sabe? Uma coisa meio Jesus e tal. E eu olhei pra isso e falei, caraca, eu acho que é um pouco isso mesmo. Uhum. E aí, eu fiz umas fotos da pessoa, porque essa pessoa palestrou no método IP. E quando eu fui mandar as fotos pra pessoa, a pessoa viu essa foto no meu telefone, na hora. A pessoa falou, você já até gerou a imagem do que você vai se tornar? Eu falei, eu pedi o chat GPT e me deu. Então por que você não entra nessa imagem hoje? Aí eu falei, meu Deus. Ele falou assim, arruma uma máquina de cortar cabelo que a gente vai cortar seu cabelo.
E aí eu comecei a correr da pessoa. Eu corri a manhã inteira. Eu falei assim, não quero, não quero, não quero. Eu comecei a correr da pessoa, correr da pessoa. Sai Eu sei daqui. que não teve como correr mais. Chegou um momento que eu tive que ir lá comprar a máquina. Eu comprei a máquina. E aí chegou a hora de viver aquilo ali que tá até no meu perfil do Instagram. Se vocês quiserem ver, tá tudo lá. @Pierre, com Y no final, Pierre RDS. Esse vídeo tá lá. E foi aquilo ali que aconteceu. E o Senhor falava pra mim que, de fato, eu tava entregando ali a mudança externa que eu tinha medo de mudar, eu tinha muito medo de mudar no externo, porque eu sempre pensei na opinião das pessoas, a necessidade de aprovação. Eu sempre ficava com aquilo de o que as pessoas iam achar, o que as pessoas iam pensar, e não era nem de opinião negativa, porque hater eu tenho um monte, era da opinião positiva, você acredita? Uau! Existe também o bloqueio de opinião positiva, e eu tinha esse bloqueio, Que porque eu não loucura. queria que as pessoas me falassem, porque você mudou, ou, ai, nossa, você tá muito bonito. Ah, nossa, que não sei o quê. Eu nunca quis, Tati. Quando eu ia, por exemplo, quando eu botava uma roupa muito bonita, que eu chegava nos lugares, eu tinha um pouco daquela coisa de que as pessoas iam falar da minha roupa. Você não queria chamar atenção. Não queria. Não É queria. autoimagem também, né? Autoimagem. Porque eu sempre busquei, Tati, ter um coração muito puro diante do Senhor. Essa coisa de vai pra palco e as pessoas aplaudem, nossa, isso me incomoda num nível, assim, que eu até falei que no meu evento que vai ter agora, eu vou entrar no palco, pra você ter noção, eu vou entrar no palco e não vai ter ninguém me chamando. Eu Mas vou que pegar isso? o Vai micro... ter sim. Tá louco? Não. Não quero. Não, que é? Não quero. Isso daí é loucura. Lógico que não. Mas tem um motivo, mas não é por causa de bloqueio, não. Tá É bom. porque eu não vejo necessidade de, tipo assim, como vocês, Pierre, gente, não sou um artista, entendeu? É Não quero isso. É sim, toma esse posto. Você tá vindo Não, entregar a somos, palavra, ai. a palavra de Deus. Não, sim, mas eu prefiro só paz do Senhor e começar o Você não é negócio, pastor, entendeu? não, querido. Paz do Senhor, Sou cristão nada. também. Você vai, tem que. Por que você não quer assumir esse papel? Olha lá, desbloqueio. Não, eu assumo esse papel, mas é porque eu acho que assim, Tati, o artista é ele, entendeu? Não sou eu. Querido, mas você é o entregador, você é o mensageiro. Então a gente aplaude no final. Mas no início eu não não quero. concordo com isso. Você é o mensageiro, você tá levando a mensagem, você é muito importante. Você tem que se ver como uma pessoa importante, você é amado, você é imagem e semelhança dele. Por que você não precisa de aplauso? Por que você não precisa ser chamado se você é a imagem e semelhança dele? Vou Você é a pensar, imagem e vou pensar. semelhança dele. Eu recebo muitas palavras da Tati, viu? Então vou pensar, faz sentido. E a Tati, ela já tá nesse caminho, vive esse caminho, então pode deixar que eu vou entrar nesse lugar. Exatamente. Ô Pierre, e você trabalha com a comunicação, com o posicionamento das pessoas, certo? Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho de posicionamento. Você trabalha só na plataforma, você tem clientes fora? Como que você chegou aqui nos Estados Unidos? Como é que foi? Tá. Eu sou formado em artes cênicas, né? E durante muitos anos, assim, da minha vida, 3 anos, eu vivi muitos bastidores e muitos momentos audiovisuais profissionais de, tipo, alto nível no Brasil. Então eu fiz muitas produções na Globo, muitas produções na Record, muitas produções em cinema nacional. Eu, assim, estive em bastidores de grandes eventos do Brasil, Carnaval do Rio, Rock in Rio, eventos internacionais como Coldplay, Cirque du Soleil, quando fazia as turnês do Brasil. Então, estar nesse lugar me trouxe muita experiência de produção e de posicionamento, porque era um posicionamento muito profissional, um posicionamento muito específico. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar nesse lugar, eu comecei a viver muitas experiências boas, e eu já vivi muito portfólio, então eu postava, eu mostrava, eu gravava e tal, e eu falava. Eu sempre fui muito comunicativo, desde muito novo. Com 8 anos de idade foi quando eu subi no palco pela primeira vez para falar. Então, eu tenho essa construção de comunicação. E aí, quando foi no ano de 2024, isso ano passado, eu fui chamado para ir para São Paulo para fazer a campanha política do Pablo Marçal. Ele ia entrar na política de prefeito de São Paulo e eu fui chamado para estar no marketing da galera. E aí foi quando eu comecei a fazer o posicionamento dele, junto com um time de pessoas muito excepcionais. E aí, estar ali
me levou para muitas outras oportunidades. Então eu comecei a me conectar ainda mais com outros influenciadores, com outras pessoas da política. Eu fui parar em Brasília com a Damares Alves. A gente viveu várias coisas também muito loucas assim de posicionamento. E aí as pessoas começaram a perceber que eu carregava essa capacidade de posicionar no digital. Muitas pessoas têm muito sucesso no físico, mas não sabem como fazer isso para a internet. Então, por exemplo, hoje os meus maiores clientes que não são só da plataforma, também não são só big players ou grandes influenciadores, apesar de ter essas pessoas na minha cartela de clientes, são pessoas comuns também, mas que é um ótimo médico, um ótimo odonto, um ótimo empresário, mas que não faz nada no digital. E aí é onde eu entro e falo para a pessoa, não, agora você vai fazer isso, você vai vir para cá, você vai ter tal comunicação que vai alcançar tal público e que vai chegar em tal lugar. E por que que eu consegui ter essa capacidade para além também de ter uma formação nessa área? Porque eu vivo isso hoje. Eu tive que entender o meu público, que são os homossexuais. Eu tive que entender a minha comunicação, que é trazer luz a respeito desse assunto. E hoje, estar nesse nicho e ter autoridade sobre esse assunto, e esse assunto me trazer muito retorno, muitas pessoas que chegam, muitas pessoas que compram meus produtos, muitas pessoas que estão o tempo todo ali junto comigo, que são os seguidores, foi por conta de um posicionamento clarificado. Então é isso que eu trago para as pessoas e eu trago para qualquer tipo de pessoa que não consiga fazer isso hoje no digital, mesmo que ela já seja muito boa no presencial e no físico. É onde eu entro e falo, agora a gente vai pegar tudo isso, vai colocar aqui para chegar em tal lugar. Então é uma construção de narrativa e clarifica demais, muito, muito, muito o propósito e identidade da pessoa. Porque tem pessoas que têm tanto sucesso, cara, eu já tive público de um influenciador de 5 milhões de seguidores, que eu não vou citar o nome dele, mas ele virou pra mim e falou, cara, eu tenho 5 milhões de seguidores e eu não sei nem o que que eu tô fazendo. Não sabe vender. Eu não sei nem por que que eu tô aqui. Ah, eu fiz tal coisa, eu tive tal resultado, eu tô aqui, mas, cara, qual é meu propósito? Qual é minha identidade? Eu não sei. E aí é onde eu entro e falo, olha, aqui, 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 e aí as coisas vão fluindo e acontecendo, e é muito legal. É, porque não adianta você ter seguidor se você não sabe o seu propósito, você não sabe quem você é, pra que você veio. É muito doido isso, né? É, Porque você tem ali, ó, tudo na sua mão. Mas se você não sabe quem você é, sim, não adianta. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é necessário. Não, você tem que ir lá, tem que se aprofundar, tem que investir em mentoria, tem que investir em tem. curso, tem que investir em livro, em você. É, Porque o que você faz pra você, o maior investimento que você tem é em você. Tem exato. muita gente que fica só investindo em carro, em bolsa, em bens materiais, enquanto ela tem que investir nela para ela saber quem ela é. Porque não adianta você ser rico, você ter a melhor casa, o melhor tudo e a sua vida está destruída. A Não tem gente como. teve na casa de uma pessoa que ela é milionária, tem dinheiro pra caramba, só que ela estava passando por uma situação terrível, até no casamento e tal. Uhum, E aí, por quê? Por falta do autoconhecimento, de ela saber quem ela era, de saber como que ela ajudaria a pessoa, sabe? No processo, o sim. marido. E aí vive uma vida medíocre, uma vida horrível, uma vida triste. Tenho tudo, mas eu não tenho nada. Olha que louco, você é muito forte. Tenho tudo e não tenho nada. Por quê? Quando você começa a entrar na jornada do autoconhecimento, que foi uma jornada que eu comecei a trilhar na minha vida desde muito tempo atrás, 2018, quando eu comecei a entrar nesse lugar, e aí você começa a ver livro, você começa a ver podcast, você compra mentoria com 18 anos, Tati. Eu comprei minha primeira mentoria do Thiago Uau. Brunet. Uhum. Eu nem sabia o que que era mentoria ainda, eu não sabia nem onde isso ia virar, porque hoje a gente fala de mentoria, tá? Todo mundo sabe o que que é. Sim. Naquela época não, quando eu vi, eu falei, cara, interessante isso aqui, vou comprar. E eu assisti, eu nem sabia o que que eu tava fazendo, mas eu já tava aprendendo. E aí, essa jornada de identidade, propósito e autoconhecimento me trouxe hoje para os Estados Unidos. Me colocou em mesas que eu jamais sentaria se eu não tivesse tido essa jornada. Eu vim para os Estados Unidos 2 vezes com tudo pago, com tudo incluso para mim, porque pessoas me trouxeram para este lugar porque precisavam daquilo que eu carregava. Então, quando você entra numa jornada de identidade, de propósito, você carrega algo que as pessoas precisam. E é por isso que as pessoas vão até você. É. E aí, se você
tá numa vivência onde você talvez tenha dinheiro, tenha estrutura, tem tudo, mas você não tá tendo um retorno de vida, de pessoas vindo atrás de você, de vivência, sabe, de cura mesmo, de transformação, de movimentação de coisas na vida, assim, inexplicáveis, porque ter bens materiais é coisas naturais. Todo mundo pode Uhum. ter. Todo mundo que quiser trabalhar, ter dinheiro, pode comprar. Então isso daí não é tudo. Não. Mas agora você ver transformação em pessoas, você viver experiências inexplicáveis, Tati, com Deus, igual vocês dentro do carro e chorando. Sim. Cara, aquilo ali não tem preço. Não. O dinheiro não Não compra. compra. Não compra. Só uma jornada compra aquilo. Exato. E aí são de novo, são decisões, porque quando a gente foi para Boston, muitas pessoas quiseram parar a gente. Não vai, porque aqui nos Estados Unidos a gente está vivendo uma situação imigratória muito confusa. Então, o que acontece? As pessoas estão com medo da imigração. E lá em Boston é onde estava tendo mais Uhum. batida, né, do ICE, que é a Sim. imigração. E aí as pessoas falavam, não vai, as pessoas não estão indo nem para a igreja, como é que vocês vão ir? Falei, cara, eu decidi ir. Eu falei que eu ia e eu vou. Independente das condições que eu vou viver, se vai ter um ou dois, se não vai ter ninguém, eu vou dar palestra pra parede, mas eu vou. Exato. Porque se a gente for viver pensando nas condições, a gente não vive essa transformação, a gente não vive o nosso propósito, a gente não deixa um legado. Então, e aí, no meio disso tudo, eu ia só para Boston. Daí, do nada, que as coincidências de Deus, surgiu a oportunidade de eu ir para outros lugares. E eu estava no meio de uma oração, fazendo comida e orando, e chegou essa mensagem de eu ir para outros lugares. Aí eu falei, nossa, por que não? Uhum. Então vamos. Aí eu juntei as meninas, né, que estão sempre comigo, que querem ver meu movimento crescer. Falei, então tá, ó, aconteceu isso, agora a gente vai ter que fazer esse movimento. Aí a gente foi atrás de motorhome, consegui um motorhome pra gente ir. Deu tudo certo, tal. O mais difícil é você conseguir um Meu motorhome. Deus. Mas aí chegou na hora de colocar o seguro no motorhome e não deu certo, porque o carro era no nome de uma pessoa e colocar o seguro no meu nome, enfim, não era pra ser. E aí nós fomos de carro. Mas foi muito melhor ir de carro. É por isso que a gente fala, ó, quando Deus fecha uma porta é para abrir Exato. outra melhor. Então, a gente viveu tudo isso daí, essa transformação, esses desbloqueios, alegrias e fogo e porrada e bomba. Porque imagina 4 mulheres dentro de um carro por 29 horas a gente dirigiu. Meu 29 horas Deus. para chegar até Boston, que foi a primeira. Na verdade, a gente foi para New Hampshire, que fica a gente ficou numa cidadezinha que ficava 40 minutos de Boston. Foi loucura. Mas se a gente não se eu tivesse escutado, de novo, as vozes que estavam tentando me parar. Eu tenho um amigo que é o Rodrigo Lucas, que ele é até dono do. Ele com o Paulo Paternes, amigo do. Que eles têm um evento Amigos USA. Ele falou, Tati, não vai, pra quê? Você vai gastar tempo, dinheiro. Constrói aqui o que você tem que construir aqui em Orlando primeiro. Fica mais forte aqui, depois você vai. Falei, meu Deus, tá bom, fecha a janela. Porque eu escuto muito ele. Ele tem muitas coisas assim que ele me ensina, ele me ajuda, ele me leva. Mas só que eu falei, não, essa parte é que ele não entende da fé. Exato. Ele não entende Não sobre viver no entende, favor não de Deus. Eu entende. falei, então essa janelinha ele não tem prioridade pra falar sobre isso. Aí eu falei, vamos. As meninas, aí a gente começou nessa intercessão, oração e E fomos. você sabe que você foi uma grande inspiração pra gente poder ir também, né? É mesmo? Porque eu também fui de carro. Sim. Assim, eu não teria problema nenhum de ser parado por imigração ou algo do tipo, mas algumas pessoas que estavam comigo sim. E a galera falou, cara, será? Eu falei, ó, por mim, tá tudo ok, porque tá tudo ok. Vamos ver. Aí a Pri, né, falou, não, vou ligar pra Tati e tal, não sei o que. Ela ligou pras meninas e tal, elas falaram. E vocês inspiraram muita gente. Então, olha que louco, a Tati foi por decisão e muitas pessoas quiseram te parar e a sua ação me inspirou aí. Você vê? E se eu tivesse Entendeu? ficado em casa com medo? Provavelmente eu teria ficado também. Ou se eu tivesse só ido, pegado o aviãozinho aqui, ido pra Boston, fazer o evento e voltado. Eu não ia ter vivido toda essa experiência Meu que eu Deus, e vivi. foi muita experiência. Muito. Aí nós fizemos um laboratório do MDI. Porque Nossa. cada estado que a gente passou, a gente ficou na casa de uma pessoa. E aí a gente começou a entender as dores das mulheres dentro da casa delas. De verdade, foi realmente um laboratório. Porque a gente sabe das nossas dores e fala, não, agora a gente foi dentro das casas, descobrimos quais as reais dores dentro do casamento, da maternidade, da mulher. Se eu tivesse
Só ido pra Boston e voltado, eu não teria vivido tudo isso. Se eu não tivesse ido de carro com as meninas, a gente não teria vivido uma cura, desbloqueio. A Rai, que eu falo, gente, ela trabalha com o Pablo já tem acho que 4 anos. Morou dentro da casa dele. Eu falo, gente, se nem o Pablo deu jeito nela, é que ela veio pedir ajuda pra mim. Eu falei, querida, o rei do desbloqueio não deu jeito em tu, quem sou eu? Só que eu falei, então tá bom, então vamos. Vamos, botei todo mundo no palco, destravamos e foi aquele rebento no carro. A Rai foi dando pane daqui até lá, dando pane. Meu Deus. Dando pane meu e Deus. brigando ali com aquele, sabe? Mas ela voltou outra mulher. Uau. Nossa, a gente também foi muito louco, porque são mais de 10 estados que a gente passa pra chegar até Boston. E cada estado que eu passava, eu também ia anotando, assim, coisas que eu pedia pro Senhor vir me trazendo, né? Em alguns lugares a gente parou, tipo Casa Branca, Nova York, são pontos que a gente não tem como não parar. E, nossa, meu Deus do céu, se eu entrar aqui pra te falar tudo que eu vivi, por exemplo, na Casa Branca foi uma vivência muito específica com Deus, de algo assim, o Senhor ali, ele entregou pra mim o governo mesmo, governo, domínio e autoridade. Era como se ele falasse pra mim, quem vem aqui recebe isso. E aí eu vivi uma coisa muito louca com Deus lá. Só entende quem vive nesse mundo. Só. Não, aí fui pra Nova York, eu fui pra Nova York 4 vezes, e aí foi a 4ª vez agora, e eu nunca tinha ido no memorial do 11 de setembro, e aí foi a primeira vez que eu fui. Meu Deus, quando eu cheguei lá, Deus falou na hora, aquele buraco que tem é um túmulo aberto, e aqui é o local de você enterrar tudo que você não quer levar mais pra você, com você. Se você ler sobre a história, eles falam que eles colocaram águas correntes ali porque é pra significar um luto eterno. Então você tem que jogar mesmo sobre aquele lugar. Já que é um lugar de luto eterno, joga sobre aquele lugar tudo que você quer deixar naquele lugar. Meu Deus, eu fiz uma loucura naquele lugar. Eu levantei minha mão e eu gritava. Eu jogo aqui agora, em nome de Jesus, toda a dor, todo sofrimento, toda a homossexualidade. Eu dei um dia louco, tá? Tipo, o povo passava, ninguém entendia nada. Todo mundo ficava me olhando, o que esse garoto tá fazendo? E ainda tava Maurício comigo, Priscila. Eu falei, ó, túmulo aberto. Se quer deixar tudo aqui, não levar com vocês, começa a gritar aqui agora e jogar tudo aqui dentro. Os dois começaram. Foi. Falei, ué. Não é pra viver os negócios, não é pra desbloquear, então bora deixar aqui. Não, foi muito louco, muito louco. E depois eu comecei a sentir que tinham vários olhares me olhando. E aí eu percebi que ali tem um negócio chamado óculos, que é como se fosse o símbolo do olho que tudo vê. E é o principal ponto de Nova York, onde todos os olhos se voltam. E eu nem sabia disso, e eu já tava sentindo. Ah, cara, é rolê muito louco aqui. Se a gente começar a entrar aqui agora, vou falar, esse garoto é muito doido. É tudo louco, porque só entende quem vive esse rolê de desbloqueio, de autoconhecimento. Senão não entende essas coisas que a gente tá falando. Então vai procurar se curar, seu autoconhecimento, vai procurar entender aí, fazer um método IP. Vai fazer um MDI da Tati, porque no MDI da Tati você vai ver umas loucuras também. Porque é sobre sim começar a olhar pra dentro. E começar a olhar as coisas com outros olhos. As meninas também na viagem ficavam, ó, o portal. Via um negócio, é um portal. Eu falava, ai, meu Deus, eu amo. É só loucura. Aí via os números, não, esse número significa isso, significa. Eu ficava, Jesus, é só doido. Eu falei assim uma hora com a Priscila. Eu falei, Priscila, a gente tava vendo várias árvores, né? Eu falei, cara, eu não quero ficar vendo só árvore, não. Vamos lá, o que a gente tá vendo aqui? Aí eu comecei, nossa, são várias árvores diferentes plantadas no mesmo solo, ou seja, todo mundo é diferente e tal. Eu comecei, cara, falando, meu Deus, começa a filosofar. Eu tô ficando muito doido mesmo. Porque a gente começa a olhar o mundo com outros olhos. Por que o Pablo, todo mundo acha que ele é louco? Porque ele não tem o mesmo, não tem como você ter a mesma visão do que os outros. Não tem como. E principalmente, Pierre, quando a gente começa nessa fase do autoconhecimento, as pessoas se afastam, né? A gente nem precisa que ela se afastar das pessoas. A nossa energia já espelha essas pessoas, porque elas já não conseguem mais acompanhar o raciocínio que a gente tem. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E assim, a Bíblia fala, né, Tati, que a gente tem que ser como criança. Pra mim, ser como criança é entrar nesse olhar. Sabe, eu falo todo dia pro Senhor, Deus, muda meu olhar, muda o meu ouvir, muda o meu falar, que eu posso estar olhando para esse microfone aqui agora e tá vendo só um microfone. Só que na ótica de Deus, eu não vou ver só um microfone. Eu vou ver um negócio que tá comunicando, que tá aumentando a minha voz, que tá levando para mais pessoas. Que se não tivesse isso daqui, você não estaria me ouvindo agora. E aí você começa a entrar numa linha, numa camada que você fala, cara, era só um microfone.
mas agora não é mais. É. Então é esse olhar que a gente tem que ter, sabe? Às vezes a gente vê um problema, a gente olha só pro problema. Vê a luta, olha só pra luta. Não, o que isso daqui tá querendo me ensinar? Onde eu posso aprender com isso daqui? É, porque Então é quando não mudar tem essa essa ótica. visão, quando não tem essa visão e só ficar olhando pro problema, não acha solução, Não e aí fica só na reclamação, na murmuração, e aí as coisas só vão o quê? piorando. Piorando, piorando. Aí vai te focar, tá bom, Deus, me mostra, o que que eu tenho que aprender com esse desafio que eu tô passando? Ah, tá, é isso, é isso. Aí você Exato. já vai, qual o próximo? E as pessoas às vezes não gostam de desafio. Não gosto. Só que onde que você aprende a ser resiliente, onde você aprende a crescer? Nos desafios. Eu fui mãe aos 15 anos, eu aprendi muito. Eu tive Uhum. relacionamentos abusivos, eu aprendi muito. Só que quando eu tava passando por tudo isso, eu não entendia. Não entendia porque eu não tinha o conhecimento e hoje, na minha busca por entender minha identidade, entender o meu propósito, eu sei de cada coisinha que eu vivi e o Uhum. porquê e pra onde eu tô indo e por que eu tô indo. É sobre isso. Exato. E as pessoas podem ficar muito entrando nesse lugar, né? Ah, você não sabe a minha história. Eu tô ouvindo esse podcast agora, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe quem sou eu. E na verdade eu nem preciso saber mesmo. A verdade é que a sua história é uma ferramenta para transformar outras histórias. Então você tem que pegar tudo que você passou de ruim e olhar para isso e ressignificar. Porque talvez o que te causou de negativamente, você tá nesse lugar até hoje. E aí você não muda, você continua nele. Então você não pode continuar nesse lugar, você precisa sair dele. Pierre, como que eu vou sair desse lugar? Comece a entrar nessa caminhada de autoconhecimento, sabe? Lista mesmo quem você é hoje. O que você está vivendo? Qual é o lugar que você quer ir? Qual é a vivência que você quer ter? Porque eu um dia tive que estar sentado num lugar, numa cama e anotar, cara, hoje eu sou isso, mas eu quero viver isso. Hoje eu tô aqui, mas eu quero ir para tal lugar. E foi o que me fez sair do lugar que eu estava. Porque você tem que ter a consciência e talvez você não tenha a Trazer a consciência ainda. clareza pra sua vida. Então traga essa clareza, sabe? Pare um momento, anote em um momento, cara, o que eu tô vivendo agora? Pra onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Quem sou eu? Porque talvez você fala, nossa, eu não sei minha identidade, eu não sei o meu propósito. A sua identidade está ligado àquilo que Deus te fez para ser. Então começa a te conhecer. Você não gosta de conhecer as pessoas, os amigos, a família, os parentes, começa a se conhecer. E quando você começar a se conhecer, você vai encontrar o que você gosta de fazer, que é o seu propósito. E aí você vai viver o que Deus te chamou para viver. Exatamente. Os seus bloqueios, inclusive, têm intimidade com o seu propósito. Então, olha só, Pierre, seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Você não quer que as pessoas te chamem lá no palco, né? É lógico que é um bloqueio, meu querido. Tem que ver qual que é o seu. Olha ela aqui, ó. Porque é o seu propósito de estar ali. E você até hoje não rompeu isso, né? Lembra que você me mandou uma mensagem, Tati, como eu faço pros outros, mas eu não faço pra mim? É o seu propósito, querido. Meu Deus, E eu você já vai fiz ser o tantas holofote. vezes. Ai, Jesus. Vai ser Deixa o eu tomar uma holofote. água aqui, meu Deus. Misericórdia. Vai ser, porque a sua mensagem vai fazer com que outras pessoas que vivem na homossexualidade saia desse lugar e comece a se enxergar e a se amar e a entender o porquê. E é tanto homem quanto mulher, gente. Não é só o homem. Não. Porque a mulher, eu não sei porquê. Não sei se é com a mãe, né? Enfim. É a paternidade também. Também. Enfim. Mas é sobre isso. É sobre você entender quem você realmente é pra você ser liberto. Uhum. Porque uma pessoa liberta. Olha, quando eu me libertei, que eu vi que eu era uma mulher braba e de impacto. Ai, meu Deus, é tão bom. É tão bom, gente. É tão bom. É leve. É leve, porque aí você fala, eu posso o que eu quiser. É. Pode vir falar o que quiser. Nada mais te abala. Nada mais abala. É só mais. Você vira, faz o CCC, converte Uhum. e vira energia. E tudo que vem de negativo vira bom. Vira bom. Porque Vira. você converte pra virar energia. Ah, você não é uma mulher de impacto, ah, não? Uhum. Então vem aqui que eu vou te mostrar quem que eu sou. Você não vai conseguir ficar 3 meses nos Estados Unidos. Ah, não. Então vem aqui que agora eu sou cidadã americana. Uhum. Tenho 13 anos de América. É sobre isso. Duvida de mim, que eu amo. Eu também. Vida. Pierre, deixa uma mensagem pra nossa audiência. Olha, a mensagem que eu mais gosto de carregar é que tudo
podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor. Então, não deposite sua confiança em pessoas, apesar de ser muito bom ter elas por perto. Não deposite sua confiança em coisas, apesar de ser muito bom também possuir. Não deposite sua confiança no dinheiro, apesar dele resolver muitos problemas e serem munição para você. Deposite a sua confiança em Deus, porque Ele é quem te fortalece. E é só Ele que pode te tirar do lugar que você está e te colocar em outro. É só Ele que te dá alegria suprema. É só Ele que te traz a paz que excede o entendimento, que você nem consegue entender. Deposite nele todas as suas expectativas, que eu tenho certeza que o melhor Ele fará. Então, Uau. tudo podemos naquele que nos fortalece. Sim, exatamente. Que mensagem linda. Quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter Eu que aberto seu agradeço. coração, ter Obrigado. contado um pouquinho, né, da sua história, pra gente ajudar as outras pessoas a serem transformadas e a partir dela muitas outras vidas também Eu serem também quero transformadas. agradecer muito, tá? Te agradeci demais, assim, por esse convite. Fiquei muito feliz e dizer que eu sinto muito orgulho de você, muito orgulho da mulher que você tá se tornando e eu consigo já te visualizar há um ano depois disso, o quanto que você não vai dar nem conta, sabe? Das mulheres que chegaram, dos Amém. lugares que você vai ter que ir, da sua agenda lotada, porque eu Amém. tenho certeza que Deus, ele tem o infinitamente mais dele pra sua vida, Tati. Amém. Que você possa viver aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que nem chegou no seu coração, que é aquilo que Deus tem preparado pra você. Porque você é uma mulher que tem rompido barreiras. Você não tá na teoria, você tá na prática. E o fato de você estar na prática é inevitável a gente não viver aquilo que Deus tem pra gente. Que daqui um ano a gente possa olhar pra esse podcast e visualizar: meu Deus, eu tô vivendo tudo aquilo ali que o Pierre falou, porque eu já vi. Em nome de Amém. Eu Jesus. recebo em nome de Jesus. Sobre isso, eu busco esse. Eu não penso pra eu fazer, sabe? Falou, vamos fazer, vamos. É não que eu faça as coisas inconsciente, Sim, né? sim. Mas porque quando a gente fica só pensando na teoria, como você falou, as coisas não saem do Não sai papel. do lugar. Então eu ponho uma coisa na minha cabeça e eu vou até o final. Então, porque você que tá aí assistindo, faça exatamente isso. Eu tenho algo em mente, vai lá e faz. Seja como a águia que ela foi, ela focou. Quando eu queria virar player aqui, eu fiz tudo para virar player. Eu fui, meti a cara, aprendi, servi, comecei a fazer meu movimento. O que mais precisa fazer e desafios, e eu fui e fiz tudo que eu precisava fazer para me tornar player aqui na plataforma do Pablo Marçal com o Nézio Monteiro. Então, qual é o seu objetivo? Foca nele. Ó, coloca assim, ó, e vai lá no seu objetivo. Não deixa que nada nem ninguém te pare. É isso. Obrigada, gente, pela audiência. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Beijo!